Que responsabilidade, hein? Vamos falar sobre mobile, então, gente? Muito bem. Tá, eu acho que é bastante claro o alto impacto que mobile tem nas organizações e nas nossas vidas, né? Em termos, por exemplo, de tráfego de internet no mundo, mais da metade dos acessos hoje é feito via mobile. Então, em 2017, ultrapassou aí os desktops e esse número só vem numa crescente. Um outro fato que mostra esse alto impacto é, por exemplo, que o mundo dos apps fez surgir aí o primeiro unicórnio do Brasil, né? O ano passado, 99, se tornou a primeira empresa brasileira a valer 1 bilhão. Então, embora é bastante claro para a gente esse alto impacto, a gente ainda vê que os times e as organizações eles têm algumas dificuldades quando a gente fala em aplicativos. Entre elas, dada aí a gama, tantos sabores de novas tecnologias, decidir quais tecnologias são mais adequadas no contexto de cada organização. Então, a gente sabe que não existe aquela bala de prata, né? Uma tecnologia que vai servir para todo mundo. E uma outra dificuldade é como que a gente acompanha tendências de um mercado que ele é tão dinâmico. Então, todo dia surge um hardware novo, todo dia um sistema operacional diferente. Como que a gente faz isso? E aí, pensando nessas questões, eu vou trazer 3 pontos para vocês para tentar minimizar um pouco essas dificuldades. Então, primeiramente, eu vou dar um retrato para vocês do mobile atualmente. Vou falar de alguns marcos importantes que os aplicativos têm atingido, os resultados bem legais. Vou compartilhar com vocês o que a gente tem usado nos nossos projetos na ThoughtWorks. Então, contar um pouco das nossas tecnologias e práticas. E, por fim, vou falar para vocês de tendências, o que vem por aí, o que vocês devem ver nos próximos meses em relação a aplicativos. Começando com o retrato do mobile atual. Tá, uma pergunta que sempre surge, quantos smartphones tem por aí? Então, 1 em cada 3 pessoas no mundo hoje tem um smartphone. Só a Apple é responsável por jogar aí 1,4 bilhões de apps de dispositivos nas nossas mãos, o número que ajudou a tornar a Apple a empresa com maior valor de mercado do mundo hoje, né? E aí, entre as que têm maior valor de mercado também, a gente sabe que é o Google, responsável aí por 2,5 bilhões de dispositivos Android nas nossas mãos. E as duas juntas somam mais de 5 milhões de apps nas lojas. Então, aquela sua ideia de criar um app esse fim de semana e ficar rico, talvez não seja tão fácil assim. Mas a boa notícia, sim, é que, apesar de ter tantos apps, o brasileiro adora um download. Então, a gente é o 4º país em número de downloads. A gente fica atrás só de Estados Unidos, China e Índia. E muitos de vocês devem imaginar que, no Brasil, a gente é dominado aí pelos dispositivos Android, dado que o preço dos últimos iPhones aqui giram em torno de 6, 7 mil reais. Então, 85% dos dispositivos do Brasil são Android. Alguém chuta aí qual é o app que o brasileiro mais usa? Não é Tinder, é sim o WhatsApp. Sim, o WhatsApp não só o primeiro, como os 4 primeiros são da família Facebook, né? Mostrando a importância dessa organização por aqui. E aí a gente vê em seguida aplicativos de mobilidade, streaming de vídeo, música, aplicativos financeiros. Apesar de serem os mais usados, eles não são os apps que geram mais receita. Quem gera mais receita ainda são os games. Então, os games aí estão há um tempo sendo a categoria que gera mais receita. E falando em dinheiro, quanto que a gente está falando desse valor, né? O ano passado, esse mercado movimentou mais de 100 bilhões de compras dentro de aplicativos. Esse número, que é muito expressivo, é ele que atrai tantas organizações a quererem entrar nesse mercado. O que nos leva à segunda pergunta, que tecnologias e práticas usar para entrar nesse mercado? E aí eu vou compartilhar para vocês o que a gente tem usado nos nossos projetos na ThoughtWorks. Bom, passaram por aqui hoje assim, alguns dos nossos parceiros. A gente tem alguns que, nos últimos meses, a gente teve algum tipo de parceria para construir ou aplicativo, framework para mobile. Entre eles, eu destaquei alguns aqui que vocês podem ver o case no site. E existem 4 principais abordagens que eu diria para desenvolvimento mobile. Entre elas, nativo, que seria desenvolver usando as tecnologias próprias de Apple e de Google. Temos aí os chamados cross-platform, que vocês devem conhecer como React Native, Flutter, Xamarin, da Microsoft, que são tecnologias que prometem você desenvolve uma vez e entrega para iOS e para Android.
Temos os sites responsivos, que, bem grosso modo, seria vamos usar a tecnologia web para adaptar para diferentes interfaces. E vem ganhando bastante força agora PWA. E aí que vocês podem pensar neles aí como um site responsivo com bastante funcionalidades extras, que traz uma experiência muito mais próxima de um app do que de um site. Bom, lá nos nossos projetos na ThoughtWorks, a gente usou quase todas essas abordagens, mas, ultimamente, a gente tem focado um pouco mais em desenvolvimento nativo. Tá, quando a gente fala no nosso projeto mobile, eu separei aqui para vocês, em grandes tópicos, que sempre surgem perguntas para a gente, que técnicas, que tecnologias vocês usam, que técnicas, como formam times, arquitetura, que métricas, CI, CD. Então, eu vou explorar cada uma dessas caixinhas e dar uma visão bem geral para vocês do que a gente tem experimentado aí nos últimos meses. Tá, começando com times. Como a gente quebra os nossos times, né? A gente tem uma tendência em fazer com que as pessoas de mobile elas estejam em times multidisciplinares. Então, vocês vão ver desenvolvedores mobile misturados aí em times que têm pessoas de back-end, de produto, UX, etc. Em muitos dos projetos, esses times são ou por feature dentro do app, ou por jornada, ou por algum subproduto. E em alguns dos nossos projetos, a gente também tem um time de plataforma, que ele olha para o aplicativo de maneira mais cross, que seria, por exemplo, também o time que faz releases e olha para ferramentas que são usadas de maneira cross. Arquitetura, sempre perguntam isso também, que arquitetura vocês usam, né? A gente usa diversos padrões, e nos últimos projetos já usamos MVP, MVVM, Viper, mas a gente sempre tem aquele olhar de ter uma arquitetura bem customizada para cada projeto, né? A gente gosta muito mais de pensar que a arquitetura evolutiva. Mas a gente tem sempre uma tendência em criar modularização. Então, você tem um aplicativo, a gente geralmente cria módulos dentro dele, que seria, por exemplo, um módulo só para networking, um módulo que tenha só a parte de design, com as views. Então, modularização é uma coisa muito forte. E a gente tem também usado bastante o conceito de BFFs, que é Back-end for Front-end. Técnicas. A gente faz bastante pareamento, a gente faz TDD, a gente usa Feature Flag com configuração remota. A gente separa o aplicativo com ou flavors no Android ou esquemas no iOS para diferentes ambientes, dev, OMOL e produção. Testes. No iOS, aí a gente tem testes em diferentes níveis, unitários. Geralmente, a gente faz com BDD, usando frameworks diferentes, como, por exemplo, Quick e Nimble. A gente faz os famosos testes de UI, usando Kif ou algum outro framework. A gente faz teste de snapshot, tira a fotografia da view. A gente também usa mocks, às vezes manualmente, ou usando algum framework como Cuco. Testes no Android. A gente usa coisas como JUnit, Roboelectric, Express, YAutomator. A gente usa frameworks para mock também, como Mock-K para Kotlin. A gente usa o Firebase Test Lab, que é um farm, que você pode fazer aí testes com diferentes devices, emuladores, parecido com o Amazon Device Farm. E CI/CD. Passou aquela época que falavam que não dá para fazer entrega contínua em mobile. É possível, sim. A gente consegue fazer isso e a gente usa coisas como, por exemplo, o Fastlane e diferentes tipos de CI. GoCD, Jenkins, Travis. Tem clientes que a gente conseguiu usar CIs as a service também, como, por exemplo, Bitrise. E a gente faz a entrega direta em ambientes beta de Apple Test Flight e Google Play Beta. A gente faz virtualização usando AWS, MacStadium e Anc, entre outras ferramentas. Bom, em termos de design, nossos times têm a tendência de fazer view code, ou seja, a gente coda nossas views. A gente prefere fazer isso. A gente usa algumas ferramentas para debug, como, por exemplo, a Review App. E nossos times que criam as telas usam múltiplas ferramentas, como, por exemplo, Sketch, Zeppelin, Figma. Para fazer interação, a gente usa ferramentas como InVision, Protopy, ou algumas ferramentas para animação, como, por exemplo, o Lot.
Tá, métricas. A gente mede muitas coisas tradicionais que vocês devem saber, como, por exemplo, crash free users, quantos usuários estão com crash ou não, e também usuários ativos por mês, MAU, DAO, esse tipo de coisa. Mas as principais métricas que a gente tem hoje são mais focadas em produto, como que é a jornada do usuário dentro dos nossos aplicativos. Para fazer essas medições, a gente usa ferramentas como, por exemplo, Firebase, AppsFlyer, Mixpanel, AppSee, AppBot e por aí vai. Tem um monte, né, gente, que faz métricas. E, por fim, também é uma pergunta de desenvolvimento, processo de desenvolvimento, né? Então, a gente costuma usar branches muito curtas, mais próximo possível aí que a gente conseguiria de um trunk-based, mas nos nossos projetos, geralmente, tem pull requests com code reviews. As releases, que muita gente pergunta, mas vocês fazem deploy contínuo, né, num aplicativo, vai jogando sempre na mão do usuário? Na verdade, o que a gente faz, canary releases, no sentido de, tipo, a gente faz um deploy, a gente entrega na mão de uma porcentagem de usuários, e depois, com uma maneira mais segura, a gente vai aumentando essa porcentagem até atingir 100%. E como a gente faz, nossos CIs entregam sempre nos ambientes beta, e aí você pode imaginar que pode ter quantas releases vocês quiserem a qualquer momento, para o usuário final, a gente manda atualizações ou a cada 2 semanas, um corte de tempo, ou quando tem uma grande atualização, uma grande feature, uma novidade que a gente quer entregar na mão dos usuários. Então, aqui é uma fotografia, um overview bem geralzão para vocês, que são perguntas que sempre surgem para a gente. O que vocês fazem de time, de arquitetura, de testes? Eu quis só mostrar para vocês aí para trazer algumas ideias de práticas e técnicas que a gente tem experimentado. Muito bem. A gente também está sempre atento ao que está vindo para o mercado, às tendências e o que vem surgindo. Então, o que nos leva aí ao terceiro tópico da apresentação, que vou falar um pouco para vocês o que vem por aí. E quando a gente fala de tendências, não tem como não pensar em que direções as grandes, aí Google e Apple, estão seguindo, né? As duas, respectivamente, têm 2 conferências anuais gigantes, que é o Google I/O e o WWDC. A gente teve nas 2 conferências esse ano e observamos algumas tendências que essas empresas têm tomado aí uma direção. Tá. A primeira é que a gente vê uma tendência em surgir novos estilos de hardware e celulares mais baratos. Então, por exemplo, o Google anunciou que a próxima versão do Android ela dá suporte aos novíssimos celulares dobráveis, que vocês devem ver aí surgindo no mercado. Eu já tentei dobrar meu celular, mas ele não era muito específico para essa funcionalidade, tá, gente? Além disso, também o Google anunciou o Pixel 3a, que é um celular deles, da família Pixel, né, que custa aí $399, mostrando a tendência da empresa em tentar atingir mais pessoas, fazer celulares de mais baixo custo. Considerando aí que o iPhone para a gente é 7.000. Tá, outra tendência que a gente vê surgindo é uma aposta nessas empresas de tentar resolver esse problema de entregar multiplataforma. Então, o Google vinha já com o Flutter, desde o ano passado. O Flutter, que você conseguia desenvolver iOS e Android, eles deram mais força para essa tecnologia, né, que a gente desenvolve na linguagem Dart. E agora ela também é possível ser usada para desenvolver para web, desktop e embedded. A Apple, embora ela não saia daquele seu ecossistema, ela criou uma tecnologia agora que você consegue portar aplicativos do iPad para o Mac. Então, vocês devem ver aí surgir nos próximos meses vários aplicativos que vocês usam para iPad devem aparecer também na Mac App Store. Tá, tem outros tópicos que eles tocaram bastante. Então, uma das coisas foi em relação à acessibilidade, tem ganhado muita força. Esse vídeo aqui foi apresentado no Google I/O e eles falaram que com essa nova versão do Android, qualquer tipo de vídeo vai ter legendas em tempo real. Então, imagina o impacto disso para pessoas que têm algum tipo de deficiência para audição. Outra coisa, a Apple apostou muito nisso, forte em acessibilidade, principalmente no sistema operacional novo para o Mac. Outra coisa que eles mostram uma tendência muito forte, que é um tema que sempre vem surgindo, que é de segurança.
Então, a Apple anunciou o login com a Apple. Então, aquele velho login com o Facebook, eles querem bater de frente com isso e tentar trazer mais segurança em relação a que tipos de aplicações têm acesso às suas informações. As duas empresas fizeram muitas atualizações nos frameworks de machine learning. Então, a gente também tem visto uma tendência neles em apostar em machine learning específico para devices. E, por fim, os dois fizeram evoluções muito grandes também nos assistentes de comando via voz. Então, essas são algumas das tendências que a gente viu surgir nos dois eventos. Os dois anunciaram também que vai ter o tema escuro, né, no novo Android e novo iOS. Mas, no geral, a gente vê muito questões de multiplataforma, de novos hardwares, de portabilidade entre tecnologias. Muito bem, galera, essa foi rapidamente uma viagem aí ao mundo dos aplicativos. Mostrei um pouco para vocês alguns resultados dos apps em geral. O Tinder, apesar de não ser o app mais usado, é o app que o brasileiro gasta mais tempo, mais do que o Netflix. Obrigada.